Esse teorema ele é responsável por permitir, né, ou para confirmar para a gente, afirmar para a gente, que dado qualquer número natural n que você tomar diferente de zero, né, diferente de zero e maior do que 1, você tem a possibilidade de escrever esse número natural n como um produto de números primos. Tá? É uma decomposição em fatores primos, vamos dizer assim. Tá? Para qualquer número natural maior do que 1, você consegue fazer isso. Maior do que 1, diferente de zero também. Né? E se é maior do que 1, é claro que vai ser diferente de zero. Né? Esse número natural você tem como escrever. Dá até para escrever mais, particularizar ainda mais para números que são maiores do que 1 e que não sejam números primos já. Né? Porque para os números primos, o que você vai ter? Um número P é considerado primo quando os únicos divisores dele é 1 e ele mesmo, ou seja, o próprio P, ok? Então esse número aqui é considerado primo. Essa afirmação não quer dizer que você não consegue dividir P por outro número qualquer. Significa que eles são os únicos divisores, ou seja, quando você divide P por esse número, o resultado é um número inteiro e o resto é zero. Ok? Isso é o que significa dizer que eles são divisores de P. Sendo esse número P um número primo, como que a gente poderia escrever esse número primo como um produto de números primos aqui? Se ele só é divisível por ele mesmo. Então, não dá para dizer que ele é um produto dele mesmo vezes algum outro número primo aqui. Até porque o 1 não é considerado primo. Mas por conta de decomposição, poderia se dizer P igual a P se fosse alguma coisa desse sentido. Mas aqui não faz muito sentido pensar esse valor de n, para esse número n, dá para descartar a possibilidade dele ser primo também, sem nenhum problema e sem prejuízo nenhum. Qualquer número composto, algumas vezes apresenta-se esse número n como um número composto, um número natural composto. Dado um número natural qualquer, a gente sabe que ou ele é composto ou ele é primo, se esse número for diferente de zero. Beleza? Então, é isso que a gente precisa compreender. Tá? Se ele não é primo, ele é composto. Então, nesse caso aqui, a gente pode considerar que esse número n é um número composto, porque primo está dentro dessa condição que eu acabei de falar. Ok? Não que ele esteja fora do teorema. Deu para entender, né? Então, eu posso escrever, vou colocar aqui um número, o número 25. Então, existe uma forma de escrever esse número 25 como um produto de números primos. E além disso, o que o teorema também garante é que essa forma de escrever é única. Então vamos fazer aqui rapidamente. Já vou ver que fazer a decomposição. Não, vou fazer mesmo a decomposição aqui. Rapidamente, depois a gente vai falar detalhadamente como que funciona essa decomposição aqui. Inclusive para que pode servir. Olha só, o 25 pode ser escrito como 5 vezes 5 e não tem nenhuma outra possibilidade de você reescrever o 25. Essa é a única. Você pode até escrever o número 25 de outras maneiras, usando outros números, inclusive compostos no meio da decomposição. Mas essa escrita em números primos aqui, só essa daqui, não tem outra, ok? Não existe outros números primos que você consiga escrever em um produto o número 25, não tem. Vamos pegar um número par aqui, para dar outro exemplo, vamos pegar o 38, dá para dividir por 2, a metade de 30 aqui, para fazer de cabeça, metade de 30 é 15, metade de 8 é 4, então 15 mais 4, 19. Olha só, 19. 19 já é um número primo. Então, só dá para dividir por ele mesmo aqui. Olha só, o 38 ele pode ser escrito de forma única. 38 pode ser escrito de forma única como 2 vezes 19. É única essa escrita aqui. Você não consegue escrever o 38 de outra forma. Não tem como. Essa é a única forma de você escrever. Então, isso aqui é o que o teorema fundamental da aritmética garante. Você consegue reescrever esses números, cada número natural, todos eles, você consegue escrever, fora
né, com essa restrição aqui, você consegue reescrever esse número como um produto de fatores primos. Você consegue fazer isso, ok? E a outra informação muito importante também é a unicidade dessa decomposição, dessa escrita em fatores primos, desse produto, certo? Tem outra maneira de você escrever esse 38? Pode sim, ter outras maneiras, né, de você escrever, mas com números primos, só essa daqui. Vamos colocar mais um exemplo, só mais um exemplo aqui, para clarear ainda mais a situação, para você entender melhor ainda. Vamos pegar um número aqui, 129, 128, 128, pronto. Nós vamos pegar aqui então 128, fazer aqui a decomposição dele. Preocupa não que essa decomposição aqui eu vou falar mais com calma, né? Vou falar sobre ela com calma depois. Bom, aqui já vamos lá, né? A 64 aqui, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Olha só. Então, esse 128, ele pode ser escrito como 2 vezes 2. São quantos aqui? 4, 6, 7. E essa daqui é a única forma que você tem para escrever o 128 como um produto de fatores primos. Tem outra forma de escrever? Tem. Você pode escrever assim. 4 vezes 4, que já foi esses dois aqui, ó. Esses dois. E reescrever esses dois assim. Certo? Mas isso daqui já não é em fator primo, porque o 4 não é primo. Ok? Então, qualquer outra coisa que você queira reescrever aqui, você não vai encontrar com números primos. Pode aparecer composto aqui, né? E essa decomposição, o que o teorema da aritmética fala é que todos os fatores são primos. Todos.